Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a memória de São Bruno, um santo que talvez não seja muito conhecido na nossa devoção popular, mas que tem uma história de conversão bastante edificante, e não só isso, mas uma história de vida pessoal que bastante bem fez a igreja. São Bruno está dentro daquele hall dos santos, dos chamados grandes fundadores. É o fundador da ordem da Cartucha, aquela ordem monástica religiosa que vive da forma mais radical possível os votos de silêncio, de obediência, pobreza e castidade. Os monges cartuchos vivem em silêncio absoluto, vivem até mesmo dentro das suas comunidades, cada um na sua cela, eles chamam assim, mas é como se fosse uma espécie de chalé. Cada um tem a sua pequena casinha, se encontram para fazer as orações, e aí alguns têm alguns ofícios dentro da comunidade, vão trabalhar e tal, mas sempre em silêncio. Um silêncio que aproxima de Deus. Vivem numa chácara aqui no Brasil, só tem uma casa da Cartucha, no Rio Grande do Sul, e na porta há uma placa dizendo: nós somos monges, rezamos por vocês e não queremos visitas. São pessoas que estão dedicando a vida somente à oração, somente para rezar. Vivem em silêncio e oração e só. Agora a pergunta é: por que São Bruno fez algo tão radical assim? Como é que foi a experiência, pelo que ele passou, melhor dizendo, para poder fazer uma coisa tão dura, tão severa, como é a vida dos monges cartuchos? São Bruno era alemão, nasceu em Colônia, na Alemanha, e era bastante inteligente. Um homem que, de fato, se destacava pelos dotes intelectuais. E uma certa vez, já um pouco adulto ali, mas ainda naquela transição de juventude para a vida adulta, um professor da universidade, nós estamos aqui falando do século XI, faleceu. E era um grande professor, um professor renomado, um catedrático, uma pessoa importante, que comoveu toda a cidade, comoveu todas as pessoas, porque era uma pessoa de fato querida e de público saber. As pessoas todas olhavam para ele com grande admiração. Então organizaram um grande velório, uma grande cerimônia pública para rezar e pedir que Deus desse descanso àquela pobre alma que havia partido. E São Bruno estava entre aqueles que tinham ido para assistir à cerimônia fúnebre. Num dado momento, todos ali rezando, acompanhando o ofício, o padre recitando as orações. Imaginem, é como se fosse um ginásio, dizem que era uma multidão mesmo, coisas de grande número de pessoas, todos ali acompanhando as orações. O sacerdote, antigamente no rito de Ezequias, fazia uma pergunta que, é claro, era retórica, porque se perguntava ao morto: dizei quais foram as tuas iniquidades. E naquele momento que o sacerdote perguntou ao morto, o morto se levantou e disse: fui julgado. Imagine, uma multidão de pessoas vendo um morto se levantar do caixão e dizer que foi julgado. Suspenderam o velório porque foi uma correria. As pessoas saíram correndo, foi um para lá, para cá, a gente passando por cima de outro, e as pessoas ficaram extremamente assustadas com aquilo, porque não era possível que fosse uma ilusão. Todo mundo tinha visto a mesma coisa. E deixaram lá o corpo dentro daquele lugar onde estava sendo velado e esperaram então o outro dia para continuar o velório. Algumas pessoas ficaram ali naquela noite e no outro dia cedo começaram de novo o velório. E novamente, na hora da pergunta: dizei quais foram as tuas iniquidades, o morto levantou a cabeça do caixão e disse: fui julgado e sentenciado. E de novo, aquela coisa absurda, um morto se levantar e falar, e depois deitar e voltar a estar morto.
As pessoas todas ficavam em grande choque com aquilo, mas insistiram uma terceira vez em concluir o rito de Ezequias, a recomendação daquela alma. E novamente, na pergunta, dizei quais foram as tuas iniquidades, ele se levantou e disse: fui julgado, sentenciado e condenado. E depois se deitou, e então encerraram, porque não havia por que fazer recomendação do corpo e rito de Ezequias para alguém que estava condenado ao inferno. Imaginem, foi algo bastante forte, uma experiência que, imagino, mudaria a vida de qualquer um de nós, se passássemos por isso. Um grande choque. E isso fez com que São Bruno reavaliasse a sua vida. Mesmo sendo um homem correto nas suas coisas, praticando as virtudes, fazendo o bem, mas pensar, será que vale a pena estar preso às coisas deste mundo? Será que vale a pena, gastar meu tempo, gastar a minha vida com outra coisa que não seja Deus, que não seja estar próximo do Senhor? Estas perguntas todas ficaram no coração dele até que tomasse a atitude de deixar tudo, abandonar todas as suas coisas, abandonar todos os seus bens e morar em solidão com Deus. E as pessoas todas, vendo aquele bom exemplo, depois resolveram seguir, e então aconteceu a fundação desta ordem chamada Cartucha. A Cartucha, nas palavras do Papa João Paulo II, é uma escola de santidade, onde existem muitos e muitos santos, que só Deus sabe o nome, porque resolveram viver desta forma, extremamente escondidos, extremamente sozinhos, na presença da única pessoa que importa, na presença de Deus. Ali muitos e muitos homens se santificaram, se tornaram grandes santos, e nós só saberemos no céu, porque eles viveram assim, em extremo escondimento, mas fizeram grande bem à igreja, porque quando se santificam, somos nós que saímos ganhando, é a igreja que sai ganhando. Que não saibamos quem são, não tem problema, mas pelos merecimentos daquilo que eles viveram na vocação deles, todos nós, todo o corpo místico de Cristo sai ganhando. Por isso vamos pedir a intercessão de São Bruno, fundador da Ordem da Cartucha, para que nós também, assim como ele, tenhamos a experiência de reavaliar as nossas vidas e ver o que é que verdadeiramente importa, para abraçarmos o único caminho que Deus nos pede, que é a união com Ele. Claro, na nossa vocação, nas nossas circunstâncias que são diferentes da de São Bruno, mas que isso nos torne santos e nos faça cada vez mais próximos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.